Vertebral nunca vai melhorar sem essas informações. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz um Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E aqui eu fiz um roteiro para explicar para vocês 11 aspectos que impedem os pacientes de melhorar da dor crônica na coluna vertebral. Então, se você for seguidor ou paciente, fica nesse vídeo, porque você vai aprender os principais erros que pacientes e profissionais cometem para impedir a melhora da dor na coluna, tá? Se você for profissional, você vai entender como que a prática clínica baseada em evidência científica funciona para melhorar a sua comunicação terapêutica com pacientes. Você vai entender que não adianta a gente ficar na hierarquia do saber, sentado na nossa poltrona de jaleco, de terno, dizendo, ó, eu sou o dono do saber, você tem que fazer isso para melhorar, porque isso só vai reforçar a crença negativa que o paciente tem a respeito do seu problema e não vai ajudar você a fechar planos de tratamento com esses pacientes. Beleza? Então separei aqui 11 tópicos para a gente ir conversando e se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode jogar aqui nos comentários. Inclusive vou até deixar aqui fixo nos comentários para que quem entrar já saiba exatamente sobre o que a gente está falando, tá bom? Então vai um comentário meu aí. E se você tiver vergonha de perguntar, de deixar nos seus comentários, também tem uma caixinha, um balãozinho de pergunta aqui, ó, que você pode clicar no balãozinho e mandar sua pergunta para mim. Se você estiver assistindo a gravação no Instagram, no YouTube ou escutando o podcast Fiz um Insight lá no Spotify ou no Apple Podcasts, você pode ir a qualquer momento nos meus stories do Instagram que todos os dias tem caixinha de pergunta para tirar dúvida de seguidor lá. A gente sempre abre essas gravações em vídeo. Vamos falar sobre um tópico super importante e muito negligenciado. Brevemente, água. Isso mesmo. A quantidade de água que a gente bebe todos os dias para o nosso peso corporal regulamenta o nosso organismo para a gente conseguir controlar a dor. E eu vou te explicar por quê. Imagina que você tem 80 quilos. O cálculo é muito simples. Você vai multiplicar 80 por 35 a 45. Então, uma pessoa com 80 quilos, ela precisa no mínimo de 2 litros e 800 de água por dia. Se você não bate essa cota, e quando eu pergunto para os meus pacientes, 90% deles não batem a cota de água para seus pesos corporais, quando você não bate essa cota, o que é que acontece? Você entra num estado que chamamos de desidratação subclínica. Por que subclínica? Porque você fica com fadiga, com dor, com baixa disposição, com sono prejudicado, alto nível de estresse, intestino irregular. Só que isso não é forte o suficiente para você bater numa emergência, fazer um exame de sangue e deflagrar as alterações nos exames laboratoriais. Entende? Por isso que eu chamo de subclínica. Então, o estado de desidratação subclínica é uma comorbidade que vai afetar o seu sistema nervoso, que ao invés de estar preocupado em liberar os opioides, os analgésicos naturais, os endocannabinoides, as dimorfinas, ele vai estar preocupado com resolver a desidratação subclínica. Como? Estressando o sistema renina-angiotensina, sobrecarregando o seu rim, aumentando sua taxa de filtração glomerular. E tudo isso vai fazer com que o sistema nervoso se preocupe cada vez menos com o controle da sua dor. Então, fator água está entendido aí. Fator alimentação, pessoal. Desembrulhe menos e descasque mais, princípio básico. Use as refeições nos mesmos horários praticamente todos os dias, porque a hora de se alimentar é um marco biológico que regula todo o seu sistema. E quando você não respeita um, um modo de alimentar saudável, e tem várias concepções do que é saudável, né, do que é um tipo de alimentação saudável, se você não respeita uma alimentação saudável, você inflama o seu intestino, você aumenta a
a produção de células gliais no sistema nervoso central e te coloca no espectro que chamamos de pronociceptivo. Esse espectro pronociceptivo faz com que você não melhore da dor e ainda que você receba um tratamento adequado para melhorar, faz com que você não responda como deveria esse tratamento. Porque a alimentação inadequada com altas taxas de açúcar adicionados ou açúcar que você coloca nos alimentos ou que já vem nos industrializados, vai fazer com que a permeabilidade da membrana intestinal se altere e o lixo tóxico do organismo que deveria ser excretado, retirado do seu organismo, vai ficar lá circulando na sua microbiota intestinal e alterando o perfil bacteriano da microbiota. Isso vai desregular o eixo HPA, hipotalâmico pituitário adrenal, que faz também uma ajuda muito importante no controle da dor. Simples, não é mesmo? Quando sua alimentação é alta em carboidratos, é alta em açúcares no geral, você ainda passa por um processo que a gente chama de glicação não enzimática. Depois procura aí no Google, tá? Vai pesquisar o que é glicação não enzimática. E a glicação não enzimática, ela vai fazer com que você altere a qualidade dos seus tendões, dos seus ligamentos, a qualidade intraarticular das suas articulações, vai diminuir a eficiência muscular, vai diminuir a produção de mTOR para você ganhar força. Então, esse tipo de perfil alimentar vai fazer com que você não prospere no tratamento da dor, mesmo que você esteja recebendo um tratamento super adequado, pessoal. Fator alimentar super explicado, né? Fator exercício, terceiro fator. O exercício, ele é diferente de atividade física. Se eu levantar do meu quarto aqui e for na varanda do meu apartamento, eu vou estar fazendo uma atividade física. Concorda ou não? Agora, se eu calcular para 3 vezes na semana subir 10 andares de escada, aí eu estou sistematizando o processo. E essa sistematização, ela precisa respeitar um princípio fisiológico básico, que é o princípio da sobrecarga constante não infinita. Todas as semanas, o seu exercício precisa ser um pouco mais difícil do que a semana anterior. Por exemplo, ontem foi treino de pernas na musculação. Eu tô pegando no leg press 4 plates de 20 de cada lado, 160 quilos, com 2 plates de 5. Um plate de 5 em cada lado. Então, daí o quê? 170 quilos. É o que eu estava pegando na semana anterior. Nessa semana, eu coloquei 2 plates de 5, porque eu estou pagando as mesmas repetições. Eu estou fazendo apenas 3 séries de 10, só que a sobrecarga está constante. Eu estou aumentando 10% todas as semanas dentro de um microciclo de 5 semanas, onde eu sobrecarrego por 4 semanas e na quinta semana eu descanso, reduzindo o volume do meu treinamento pela metade. E assim eu consigo respeitar a oscilação de sobrecarga com reparo tecidual. E aí eu diminuo o risco de lesão, eu aumento meu condicionamento, eu melhoro minha eficiência no controle da dor, porque eu estou fazendo exercício de forma sistematizada. E não precisa ser musculação, tá, pessoal? Você gosta de quê? De pilates? Você gosta de hidroginástica? Você gosta de zumba? Você gosta de bike, de ciclismo, de bike indoor? Você gosta de jumping? Você gosta é muito negociável. A gente não outorga o que o paciente tem que fazer. A gente precisa negociar. Porque, no fim das contas, o que funciona é a adesão ao nosso programa de tratamento. É a adesão à rotina de exercício físico. O cérebro, ele ama rotina. E se você não estabelece rotinas, você acaba prejudicando o controle da dor, entendido a esfera de exercício. E agora você precisa entender o quarto fator, a esfera de atividade física. A gente vai decompor o nível de atividade física em 3 fatores. O primeiro fator é o tempo que você fica de pé. O segundo fator é a quantidade de andares de escada que você sobe. E o terceiro fator é a quantidade de passos que você dá por dia. Veja bem, só de eu sair da poltrona e ficar aqui de pé um tempo que eu deveria ficar sentado, o que que vai acontecer comigo aqui, pessoal? O tempo de pé ao longo do dia aumenta o meu gasto metabólico basal em até 700 calorias.
O estresse metabólico de um de um gasto calórico maior vai fazer com que eu decomponha um efeito colateral no sistema nervoso. Esse efeito colateral no sistema nervoso vai ajudar algumas estruturas. O bulbo rostroventral medial no sistema nervoso central, a substância cinzenta periaquedutal, a liberar mais analgésicos, opioides, endocannabinoides, dimorfinas, encefalinas, várias substâncias analgésicas que o nosso corpo produz. Beleza? O áudio tá ok aí, pessoal? Se o áudio estiver ok, coloca um legal, um foguetinho aí pra gente escutar, tá bom? Pra gente ter certeza que vocês estão ouvindo a gente. E ainda vai fazer com que eu diminua a reatividade de outra estrutura do sistema nervoso, que é a amígdala. A amígdala que é responsável por detecção de ameaça, por medo em potencial, por antecipação de experiências negativas. Beleza? Então, só de ficar de pé, eu já aumento meu gasto metabólico basal. Então, o fator ficar de pé, para você que é dentista, para você que é arquiteto, para você que é advogado, para você que é motorista, para você que é secretário, para você que no geral, obrigado Bruna, para você que no geral fica sentado prolongado, isso vai fazer com que você melhore a dor só por uma mudança de comportamento na sua rotina. Também é verdade para as pessoas que trabalham de pé. Exemplo de vendedores, por exemplo. A gente precisa pegar o celular e colocar o alarme para despertar a cada hora por pelo menos 3 minutos. A cada hora de pé, 3 minutos sentado ou em uma posição diferente, sentado ou deitado. E, cara, 3 minutos de intervalo a cada hora é factível até para uma rotina empresarial. Por exemplo, eu tenho pacientes que estão voltando ao trabalho depois do processo de reabilitação, que a gente determinou que a cada 40 minutos, a cada 50 minutos, a cada hora, ele tenha 3 minutos de intervalo. E esses 3 minutos de intervalo, pessoal, é para ir no banheiro beber água. Nenhuma empresa vai demitir um funcionário que a cada hora levanta por 2, 3 minutos, só para quebrar a posição mantida. Entende? Então, o tempo de pé é muito eficiente para que você controle a dor. O outro fator é andares de escada. Se você todos os dias bate 7 andares de escada, por exemplo, eu tenho um hábito aqui de levar os cachorros para uma área que tem aqui no condomínio para passear. E aí eu já pago minha quantidade de passos. Vou mostrar aqui para você. Aqui é minha quantidade de passos. Eu tô em. Acho que não dá para ver aí, não, né? Pronto. Eu tô em 6.000 passos. 6.009 passos, tá vendo? O que é que eu fiz aqui? Eu fui para academia andando. A academia é a 4 quarteirões aqui do meu condomínio. Fui para academia andando, não usei a academia do prédio, voltei da academia andando, fui passear com os cachorros de manhã e assim que eu terminar a live eu vou passear com os cachorros de novo. No final do dia eu vou ter pago meus 10.000 passos para garantir a eficiência metabólica e a eficiência do sistema nervoso no controle da dor. Existem estudos que falam que pessoas que pagam 10.000 passos por dia têm uma melhor eficiência no controle da dor, pessoal. A gente não pode negligenciar isso. Ande mais, pare de ir para a padaria de carro, pare de, enfim, faça tudo o que você puder para aumentar a sua quantidade de passos, porque isso vai te dar uma qualidade de vida em todos os sistemas orgânicos, pressão arterial, comprometimento vascular, metabolismo, resistência insulínica, né? Impede lá a glicação não enzimática que a gente falou no tópico da alimentação. Então tem vários benefícios. E a quantidade de andares de escada também. O hábito que eu estava falando de descer com os cachorros é porque muitas vezes quando eu desço sem eles, eu subo o elevador só até o térreo. E do térreo até o sétimo andar, que é o andar que eu moro, eu subo de escada. Então eu pago 7 andares de escada. Não faço isso todos os dias, é verdade. Mas se eu tivesse um quadro de dor crônica, era esse hábito que eu ia mudar na minha rotina. Beleza? Então, atividade física, a gente decompõe em 3 fatores: tempo de pé, andares de escada e quantidade de passos. E a gente tem estratégias comportamentais para fazer com que nossos pacientes melhorem da dor, mudem esse comportamento que é muito benéfico para alcançarmos o objetivo, tá bom? Tópico número 5, pessoal: estado de saúde mental. Gente, só para você ter uma ideia, imagina que você está passando por um
Deixa eu ver aqui. Eu salvei hoje só para falar com vocês isso. Imagina que você está passando por um divórcio. Você está passando por um divórcio. Você está passando por uma partilha de bens por divisão de herança. Você está dentro do seio familiar se sentindo com sobrecarga de responsabilidade. Você está numa fase de transição de vida e carreira. Sobre transição de vida e carreira, eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês. Eu tenho um privilégio muito grande aqui na minha cidade, né? Eu moro aqui em Salvador e tem alguns órgãos, algumas instituições que eu atendi alguns pacientes e esses pacientes me indicaram. Então, por exemplo, dentro do Tribunal de Justiça da Bahia, tem uma sala, um departamento inteiro que todo mundo é meu paciente. Dentro da Advocacia Geral da União, por exemplo, e por aí vai. Dentro da Petrobras, quando era aqui em Salvador a sede, eu atendi duas salas inteiras lá de departamentos diferentes da Petrobras que viraram meus clientes. E essa, sobre esse terceiro aspecto, né? Os pacientes que eu tinha da Petrobras. O que aconteceu? A Petrobras, ela foi... a sede saiu daqui de Salvador e foi para o Rio de Janeiro. Como eu tinha o privilégio de atender muita gente lá dentro, eu percebia que eventos de vida desencadeadores de estresse rastreados na avaliação, a gente ensina você a avaliar isso também dentro dos nossos programas, ficava muito claro para mim que eu tinha um perfil de paciente que estava extremamente feliz por essa transferência, que percebia que ia desbravar novos ambientes, morar numa cidade que eles sempre quiseram morar, mas não tiveram oportunidade, que viu aquilo como uma chance nova de vida. E a gente tinha também o outro lado, né? O outro perfil. Aquele paciente que, por exemplo, tinha uma esposa que tinha um pai com câncer e que a esposa não podia sair daqui e que a decisão de não se desligar da empresa poderia acarretar. A Roma empatou. Tá rolando a Copa da Itália, Roma versus Torino, 2-2. O Wesley da Roma, que era do Flamengo, tá jogando. Eu gosto muito dele, por isso eu também tô acompanhando. Mas enfim, voltando ao tópico. Alguns pacientes que, por exemplo, a decisão de mudar para o Rio de Janeiro afetava diretamente o relacionamento, porque a esposa não poderia acompanhar, teria que ficar com o pai, que estava com câncer e por aí vai, gerava um evento de vida desencadeador de estresse tão grande que a avaliação musculoesquelética não tinha achados para explicar a dor do paciente, o exame de imagem não tinha achados para explicar a dor do paciente e a gente não conseguia resolver o problema dos pacientes que tinham um evento de vida desencadeadores de estresse porque não queriam que essa transferência acontecesse. Tá fazendo sentido? Então, a gente precisou ter comunicação terapêutica para fazer um encaminhamento direcionado para psicólogo, sem o paciente perceber e entender que, pô, eu não sou maluco para você me mandar para psicólogo. Eu só tô com dor nas costas, eu só tô com dor cervical. Então a gente tem que fazer todo um arsenal de explicações para o paciente aceitar esse encaminhamento. Isso é muito importante que o fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde, saiba, né? Todo mundo fala que de louco e de psicólogo todo mundo tem um pouco, mas não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com você ter uma comunicação empática e fazer o paciente chegar a essa conclusão. Como eu falei no início, né? Não é porque eu sou profissional e que você me pagou por isso que eu sou o dono do saber e preciso dizer, ó, você tem que fazer isso. A sua conversa terapêutica precisa induzir o paciente a chegar a essa conclusão. Toda descoberta que o paciente tem durante o nosso tratamento é guiada, não é descoberta dada. Porque se a gente avaliar o paciente hoje, fazer todo o processo de avaliação nas 10 etapas que eu ensino lá dentro do programa, vai ficar muito claro para mim como terapeuta, para meus alunos, o que o paciente tem que fazer. Só que simplesmente colocar um post-it com o que o paciente tem que fazer ali não funciona para a maioria esmagadora dos casos, tá? Então a gente precisa ter comunicação para isso. Então, estado de saúde mental. Eu falei de transição de vida e carreira, falei de divórcio, herança, excesso de responsabilidade, autocobrança, cobrança externa. Que mais, meu Deus, que a gente pode falar aí? Privação de sexo, privação financeira. Que mais? Só para você ter uma ideia, tudo isso vai fazer com que você potencialize o nível de ansiedade, vai fazer com que você potencialize o nível de estresse, libere mais cortisol, tenha mais episódios de humor deprimido, comece a ter anedonia,
ausência de vontade de fazer as coisas, e isso pode desencadear algum grau de depressão. Então, o tópico 5 sobre o estado de saúde mental é crucial para que o paciente consiga melhorar de dor crônica, tá? Tópico número 6, tópico número 6 muito negligenciado por muitos pacientes e profissionais. Higiene do sono. Gente, o sono, abordar o sono do paciente não é atividade privativa de nenhum profissional de saúde. Você quer melhorar o sono? Não é só no médico que você pode ir. Você pode ir no fisioterapeuta, você pode ir no psicólogo, você pode ir no dentista, você pode contratar um personal, contratar um acupunturista, um terapeuta manual, enfim. Todos os profissionais da saúde precisam ter a consciência que a higiene do sono é uma ferramenta para atingir qualquer objetivo. É uma ferramenta para o paciente que quer melhorar da dor crônica, para o paciente que quer emagrecer, para o paciente que quer ganhar massa, para o paciente que quer, sei lá, estabelecer algum hábito angular, como se alimentar melhor. Então a higiene do sono é uma ferramenta para alcançar os objetivos que o paciente tem. Então, todo profissional, médico, fisioterapeuta, psicólogo, ele precisa ter habilitação nisso. Ele precisa entender quais são as 10 etapas, 10 passos para o paciente ter uma boa higiene do sono. E eu vou dar algumas dicas aqui para você nessa live. Não todas, porque senão a gente não termina hoje. Então, didaticamente, tá? Seu sono começa na hora que você acorda. Você precisa acordar nos mesmos horários todo dia. Seu quarto não pode ter cortina blackout, porque a iluminação natural precisa incidir sobre os seus olhos para aumentar cortisol e reduzir melatonina e você ter o despertar natural sem despertador. Esse despertar natural precisa ser incentivado pelo primeiro momento que você acorda. Sei lá, você tem seu momento com Deus quando acorda, beleza, e depois. Você tem que fazer o boom de iluminação natural. Você tem que se expor ao sol. Ah, mas na minha casa não bate sol. Você vai para a área mais iluminada da sua casa. Porque a intensidade da luz, que é medida em lux, tem até aplicativo chamado Luxímetro, que você baixa na Apple Store e no Google Store, e você bota a câmera para o cômodo que você mora, para o quarto, para a sala, para a cozinha, e vê qual é a intensidade de luz maior no cômodo da casa. E você vai para lá e fica por 10 minutos. Não é só sobre vitamina D, é sobre a incidência da luz solar na sua retina, que vai despolarizar canais de cálcio e excitar o núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático vai fazer a função de regulação do ciclo circadiano. Essa regulação vai fazer com que você durma melhor e não quebre a arquitetura do sono. Mais ou menos de 10 às 6 da manhã, de 11 às 7 da manhã aproximadamente. São vários ciclos de arquitetura do sono, onde você tem sonos polifásicos, sono REM, Rapid Eye Movement, muito importante, sono profundo, sono superficial e outras fases, né? Sono não REM e por aí vai. A ideia é que você tenha de 1h40 a 2h20 aproximadamente de sono REM, de sono profundo, junto com sono leve, né? Então, mais ou menos uma regulação de 7 a 9 horas diárias de sono. Com essas dicas, você consegue implementar a higiene do sono. Outra coisa, atividade física antes de meio-dia. Isso vai fazer um marco biológico também para você chegar cansado à noite e conseguir aprofundar o sono mais rápido. Usar o quarto somente para atividade sexual e dormir. Nada de usar celular, nada de leitura, nada de televisão, nada de jogos. Tira tudo da tomada. Nem aquela iluminaçãozinha vermelha que a televisão tem. Você precisa deixar ela acesa. Você não pode deixar ela acesa, porque senão ela entra na sua retina, vai excitar o núcleo supraquiasmático e vai potencializar cortisol numa hora que o cortisol tem que estar baixando para aumentar a melatonina. A propósito, melatonina é fake. Melatonina não funciona para induzir seu sono. A melatonina chega no estômago, é degradada em aminoácidos e esses aminoácidos viram várias outras coisas no organismo. A melatonina não tem GPS para ir no receptor certo para você induzir sono, tá? Melatonina só tem evidência para jet lag social, ou seja, você está dormindo, aí você viaja para o Japão, chega lá, está no fuso, para regular seu organismo dentro do fuso, a melatonina tem uma evidência moderada, mas para induzir seu sono, ela não tem evidência, e eu sei que isso pode não ser da sua crença, mas eu preciso te dar a informação correta para você não ser enganado, tá bom?
Então, essas dicas vão ajudar você a implementar uma boa saúde do sono, no tópico número 6, como eu falei anteriormente. E isso vai fazer com que sua coluna vertebral nunca melhore, se você não regular isso. Tópico número 7. Comorbidades negligenciadas. Caio, como assim? Imagina que você está com um paciente com dor crônica e o paciente tem dor lombar, irradia para os glúteos, desce para as duas pernas. Ou dor cervical, irradia para o peito, transfixa o tórax. O paciente tem mais ou sente a sensação de que o paciente sente a sensação de que tem uma facada no peito, ou sensação de infarto, como se estivesse tendo angina, e o paciente está querendo ir na emergência médica. O paciente está querendo ir na emergência médica e você não consegue tranquilizar ele. E por que eu estou te falando isso? Porque esse paciente ele pode ter síndrome do intestino irritável, ele pode ter adenomiose, mioma de útero, ele pode ter retocolite ulcerativa, ele pode ter gastrite enantiomatosa leve, moderada, severa, infecção por H. pylori estomacal, ele pode ter alteração de tireoide, pressão alta, patologia cardíaca, dislipidemia. é, por que eu estou te falando isso, pessoal? Porque quanto mais comorbidade não tratada, maior é a preocupação do sistema nervoso em fazer o paciente controlar a dor. Então a gente precisa entender que nós não podemos negligenciar a avaliação clínica para identificar as comorbidades negligenciadas pelo paciente. Por exemplo, a gente está dando alta para um paciente depois de 6 meses de tratamento. Mas lá no quarto mês ele teve uma recidiva brutal que durou 14 dias, que ele ficou muito desesperançoso e ele começou a não conseguir discernir a dor muscular própria dos exercícios terapêuticos da dor da queixa dele. Lombar irradiada para glúteo, virilha, perna lado direito. E quando ele começa a confundir a dor de origem do exercício com a dor da queixa, muito provavelmente ele está com vários outros fatores associados e não somente o problema que ele buscou tratamento com a gente. E ele foi no endocrinologista. E o endocrinologista regulou os hormônios tireoidianos. Cara, esse cara teve uma evolução estúpida no nosso tratamento. Porque não negligenciou uma comorbidade que estava simplesmente impedindo ele de melhorar. Olha que loucura, velho. O cara melhorando 6 meses de tratamento, melhorando, melhorando, melhorando. 4 meses, nova crise. Durante o tratamento, 14 dias mal, desesperançoso, querendo abandonar o tratamento, achando que fisioterapia não estava funcionando. Eu, meu amigo, vamos fazer uma reavaliação clínica aqui. Comecei a perguntar sobre tudo. O cara revelou síndrome do intestino irritável e alteração tireoidiana. Eu, meu amigo, ó, nutricionista endócrino. O paciente foi no endócrino, regulou a tireoide e melhorou absurdamente. Melhorou absurdamente. Só porque não negligenciou o item 7, que comumente é negligenciado, que são as comorbidades, né? O paciente tem que estar atento ao todo e não somente ao quadro de dor. Fator número 9, pessoal, que impede sua coluna de melhorar, seja de dor ciática, seja de cervicobraquialgia e por aí vai. Cultura tecnicista. Imagina que você foi no médico na emergência, tomou remédio, fez exame de imagem, o médico mandou você procurar um fisioterapeuta e você, cara, tem tantos fisioterapeutas, que fisioterapeuta procura? Ele mandou você procurar um osteopata, um quiropraxista. E aí você, com a cultura tecnicista, vai lá buscar o especialista. O cara que é formado em quiropraxia, ele te avalia. O que ele vai te vender como tratamento? Quiropraxia, não é mesmo? Se você não precisar de quiropraxia dentro do escopo de mais de 38 técnicas da fisioterapia, como é que você vai saber? Né? Você está entregue às mãos de um técnico. Eu falo de um técnico mesmo, porque se ele fosse especialista, ele ia entender que não é só terapia manual que é arsenal de tratamento da dor. E aí o cara te vende a quiropraxia. Aí você faz 10, 20 sessões de quiropraxia, melhora, volta, 2, 3 semanas depois sua dor tá igual. Aí você vai num outro especialista que manda, agora vai no acupunturista. O médico acupunturista vai lá, bota xilocaína em vários pontos, bota anestésico, infiltra remédio. E o cara não faz só acupuntura. E aí vamos dizer que ele faça só acupuntura. Aí você sai melhor, tá gostando do tratamento, tá em 3 vezes por semana, faz 3 meses de tratamento. Pô, tô me sentindo muito bem. 2, 3 semanas depois você tá igual de novo. Outra crise, outra ida na emergência.
Porque o cara que é acupunturista, ele tem o que para te vender? Acupuntura. Então, o tópico número 9, cultura tecnicista, é para fazer você entender o seguinte. Você que é paciente, você entende do seu corpo e sabe o que você está sentindo. Mas você não sabe o que você precisa. E se você não sabe o que você precisa, o profissional que você precisa procurar é o clínico. Clínico. Por exemplo, vamos supor que eu esteja com uma crise de dor aqui, hipocôndrio gástrico esquerdo, né? Barriga abaixo do peito, lado esquerdo. Eu, como leigo, vou achar o quê? Nossa, eu tô com dor de estômago. E aí eu vou procurar quem? Eu vou no gastroenterologista. Aí acontece de eu fazer toda a propedêutica com gastroenterologista e o gastro fala assim: vamos fazer uma endoscopia, vamos tomar um omeprazol de 40 miligramas todos os dias, mais esse remédio aqui. Beleza. Sintomaticamente estou melhor, aparentemente é uma azia, vou para a endoscopia não encontra nada. Não tem gastrite, não tem lesão da ulcerativa, não tem H. pylori, bactéria, não encontra nada no exame. Meus exames laboratoriais estão normais. E enquanto eu estou tomando o remédio que o gastro passou, eu estou de boa. Aí ele viu, ele quis investigar mais, fez um ultrassom de abdômen total. Não encontrou nada. Tudo anatomicamente perfeito. Quando o remédio acaba, minha dor volta. Nossa, eu tô com dor aqui de novo, mas já tratei tudo com gastro. Vou em outro gastro. Passo por tudo de novo. Melhoro com uma troca de remédio. O remédio acaba, minha dor volta. Eu, porra, meu Deus, o que é que eu tenho? Aí quando eu atento para ir no clínico geral, o clínico geral me deita na maca, palpa a minha barriga inteira, palpa a minha pelve, me avalia, me examina. E aí ele toca num ponto da minha barriga que eu urro de dor e a dor se reflete no meu estômago. E aí ele faz uma cara tipo, descobriu o que você tem. Aí ele me manda fazer um exame. Um exame. Ultrassom das vias urinárias. E aí quando eu faço ultrassom das vias urinárias, eu descubro que eu tô com uma pedra no rim. Por que que eu tô te dando esse exemplo, pessoal? Você que está assistindo aí a reprise, está ouvindo no Spotify, está assistindo no YouTube, deixa um comentário aqui, deixa um foguetinho só para eu saber que faz sentido o que eu estou te explicando e que você quer mais conteúdos densos e aprofundados como esse. Não sei se você sabe, mas hoje o algoritmo não me estimula mais a fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ele quer só que eu produza vídeos de até 3 minutos e jogue para você ficar scrollando o feed aí. Então, deixa um foguetinho aqui para eu entender que está fazendo sentido e para a gente continuar aprofundando todo esse conteúdo. E aí o que que acontece? Eu descubro que eu tenho uma pedra no rim. E aí o clínico me manda para um nefro. O nefro me faz um tratamento de litotripsia, quebra a pedra, acabou a pedra no rim, acabou minha dor de estômago. Eu dei essa volta na China e voltei para fazer você entender o quê? Que você, como paciente, você não sabe o que você precisa, você só sabe o que você sente. E olhe lá, porque pacientes com dor crônica têm alteração de sensação também. Então vamos lá. Uma vez que você entendeu que você não sabe o que você precisa calçar a sandália da humildade não só quando procura médicos, mas também como quando procura fisioterapeutas. Assim como na medicina, existe o fisioterapeuta que é clínico. O cara é especialista em dor. Ele não é especialista em técnica. Ele pode até ter especializações em técnicas. Osteopatia, quiropraxia, acupuntura, eletrólise percutânea, Mackenzie, PNF e microfisioterapia e todas as técnicas que existem. Mas ele é clínico porque ele se especializou em dor. Tá entendendo aí? Quando você contrata um especialista em dor, ele te avalia para descobrir o que você precisa. Ele não te vende a técnica, ele te vende o raciocínio para te fazer entender que, ó, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você deve fazer. Passou mais uma semana, agora você pode voltar a fazer isso aqui e isso aqui você não faz. Porque com as reavaliações ele vai entendendo o que é que você precisa e modificando o tratamento durante o percurso. Por exemplo, no meu arsenal, eu tenho 18 técnicas no meu arsenal. Eu uso as 18 em todo mundo? Não. Tem paciente que eu uso duas, tem paciente que eu uso uma, tem paciente que eu uso quatro técnicas.
Na fase de controle da dor eu uso uma coisa, na fase de otimização funcional outra, na fase de recuperação da função eu uso outra, na reatletização para alta, se ele tiver prática esportiva, se ele quiser voltar a fazer alguma prática esportiva como corrida, musculação, dança e por aí vai, a gente faz outra técnica. Então, a cultura tecnicista, procurar sempre o especialista, vai fazer com que seu tratamento seja dentro da especialidade. Quando você quebra essa cultura e calça o chinelo da humildade, você procura o clínico. E aí você está com ouvidos atentos, com ouvidos atentos e olhos abertos, para ouvir o que ele tem para te dizer e perceber se faz sentido ou não para sua realidade. E aí você toma a decisão de fazer um tratamento que você vai receber o que você precisar. Você não, por exemplo, ó, eu me desliguei de uma clínica logo que eu me formei, que a clínica me obrigava a vender 10 de RPG, 10 de acupuntura, 6 de osteopatia e pilates. Qualquer paciente que chegava com dor, eu tinha que vender esses 4. E eu só era parabenizado pelo gestor quando eu conseguia vender os 4 tratamentos para um. Teve paciente que eu vendi 2 tratamentos e ele ficou irritado. Porque o ticket médio daquela clínica tinha que ser de R$ 5.000. Então, se eu não vendesse R$ 5.000 para aquele paciente, para ele rodar nas 4 técnicas, eu não servia. Então, quando eu percebi que eu ia me sentir como se fosse uma mola encolhida ali dentro, o que é que eu fiz? Eu me desliguei. E aí, você que é profissional que está me ouvindo agora, pessoal, preste atenção. Cada realidade é uma realidade. Vão ter pessoas que não vão ter uma família estruturada, não que eu tivesse, que eu tive, né? Eu não tive uma família estruturada, mas nunca faltou nada para mim. Eu não fui rico, mas nunca faltou nada para mim. Eu tinha o básico de tudo. Então, eu tinha casa, eu não pagava aluguel, eu não me preocupava com conta, então eu podia dar na telha e falar, ah, tô demitido. Mas se eu tivesse 3 filhos naquela época, não tivesse o suporte familiar, não tivesse que arcar com conta, basicamente eu ia ter que me submeter àquele sistema até ter condições melhores para sair dali. Graças a Deus não foi meu caso, eu me desliguei e quando eu me desliguei, 6 pacientes me procuraram por fora. Os 6 pacientes que me procuraram por fora começaram a comprar o que eu vendia para eles. E eu ganhava quase 8 vezes mais do que eu recebia naquela clínica. Porque agora eu estava trabalhando sem ser uma mola encolhida. Eu estava vendendo o que o paciente precisava. E não o que a clínica queria, o que os especialistas queriam. E aí eu vi uma frase de um paciente que me marcou muito, que foi a seguinte. Quando a medicina começou a separar o corpo em partes, ninguém sabe mais explicar o que é que o paciente tem. E aí eu uso essa frase para explicar para você que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, eles são indissociáveis. Não existe você chegar com dor no ombro e eu avaliar somente seu ombro. Eu preciso saber se você é casada, se você tem filhos, quantos filhos tem, onde mora. Eu pergunto se você tem assistência médica, porque é um preditor de suporte social para cronificação. Pessoas que não têm assistência médica se sentem mais inseguros em relação à saúde e têm maiores fatores de risco para cronificar uma dor, até 4 vezes mais chance. Ó. Olha que louco. Então eu não posso você chegar com dor no ombro e avaliar seu ombro, rei. Eu tenho que avaliar você. Eu tenho que entender o seu pescoço, a sua torácica. Eu tenho que entender com que você trabalha, se você é satisfeito com o trabalho. Eu tenho que entender qual é a sua rotina, o que é que você faz, como seu filho vai para a escola para correlacionar eventos de vida que são supostamente desencadeadores de estresse com os fatores da sua dor. Entende? Uma pausazinha para falar um comentário aqui. Daniel Azevedo, obrigado pelos comentários, meu amigo. Realmente não está aparecendo esses vídeos para mim. Tenho dor crônica na coluna, torácica e protusão discal e lombalgia. Tem que tratar isso aí, velho. Se tem dor há mais de 3 meses, tem que tratar isso aí. Então, voltando aqui, tá? Então, essa cultura tecnicista vai fazer com que você não melhore, cara. Você tem que calçar a sandália da humildade e buscar profissionais que são clínicos. Porque acontece, por exemplo, 13 de janeiro já aconteceu uma vez, início de ano, né? De eu avaliar um paciente e o paciente não precisar de nenhum dos tratamentos que eu oferecia. E eu ter que direcionar ele direto para outro profissional. Entende? Então, o que a gente promete não é curar você. A gente promete que você não vai ficar sem direcionamento. Então, fatalmente vai ter um caso que eu vou avaliar
e não vai ser caso para mim. Por exemplo, chegou um paciente para mim que tinha dor lombar irradiada para a perna, dormência, formigamento, agulhadas, choques, alta incapacidade, não conseguia nem dobrar o tronco para se vestir. E quando a gente testou ele, ele estava com fraqueza na ponta dos pés e aparentemente uma neuropraxia, que era uma lesão nervosa praticamente irreversível. E ele já tinha feito 77 sessões de fisioterapia. Ele já tinha ido no Rio de Janeiro buscar médico especialista que queria operar ele, ele não quis. Mas quando ele foi no médico, ele não estava com esse sintoma. Ele já foi em São Paulo, em um grande centro hospitalar, ser avaliado por um médico super renomado na cidade, que também indicou cirurgia e ele também não estava com esse sintoma na época que ele foi. Só que quando ele chegou para mim, ele já estava com esse sintoma de fraqueza no pé. Só para você ter uma ideia, a ponta do pé dele não levantava. Ele não conseguia ficar equilibrado nos calcanhares e para caminhar ele tinha que abrir a perna e balançar como se fosse um paciente que tem AVC. Não sei se você já viu o jeito que um paciente que teve um AVC anda. Um acidente vascular encefálico, um derrame. Então, ele estava andando que nem um paciente que tinha tido um derrame. Porque como ele não consegue levantar a ponta do pé, ele tinha que, para andar normal, ele tinha que arrastar o dedão do pé no chão. E para evitar de arrastar o dedão do pé no chão, ele fazia abdução do quadril para balançar a perna. Entende? A marcha dele estava completamente alterada por causa dessa fraqueza. A gente chama essa fraqueza de pé caído ou drop foot. O drop foot é um sinal clínico de emergência cirúrgica. Porque se ele ficar muito tempo sem operar aquilo ali, pode se tornar irreversível. Então, na fisioterapia, a gente tem vários dispositivos, um deles, e que eu conheci, tive experiência, é o wall cage. O wall cage é como se fosse uma bota que a gente coloca no pé e na tíbia, na parte da perna, e que a gente tem disparos em momentos específicos que o paciente anda. Quando o paciente está andando, por exemplo, tem um disparo elétrico que faz a contração muscular do tibial anterior e faz com que a ponta do pé desse paciente levante. E quando a ponta do pé desse paciente levanta usando o all-cage, ele começa a andar normal. Só que é um dispositivo que o paciente vai usar para a vida inteira se ele não fizer a cirurgia logo para que a lesão dele não seja irreversível. Esse paciente já tinha tido 77 sessões de fisioterapia com esse sintoma de pé caído. Ou seja, a verdade é que nessa fisioterapia que o cara fez, ninguém tinha avaliado ele. E na minha avaliação eu já identifiquei, olha, fisioterapia não resolve isso aqui. O que pode resolver isso aí é um procedimento cirúrgico. Você tem algum médico de confiança? Ele falou, não, eu encaminhei para 3. Eu tenho esses 3 contatos aqui, todos eles já operaram pacientes que passaram por mim e esses pacientes ficaram satisfeitos com esses médicos. Esse daqui eu conheço pessoalmente, porque eu já levei um familiar nele. Esses 2 eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho um feedback positivo dos meus pacientes que foram neles. Então, os 3, qualquer um que você for, você pode ficar tranquilo que a abordagem vai ser bastante assertiva. Ele foi para um deles, fez a cirurgia e com a fisioterapia depois da cirurgia ele voltou a levantar o pé. Caio, você poderia ter feito a cirurgia? Você poderia ter feito a fisioterapia nele e ele ter levantado o pé? Ó, existe a probabilidade de acontecer, mas eu não arrisco. Porque imagine se a gente perde o time, a gente está fazendo a fisioterapia para levantar a ponta do pé dele do pé caído e o cara não levanta o pé e perde o tempo da cirurgia. E aí a gente não quer essa complicação, a gente indica logo. Então a promessa é, sem direcionamento você não fica. Se uma das 18 técnicas que a gente usa for ajudar o seu problema, a gente vende um tratamento. Agora, se o seu caso não for resolutivo, não for resolvido com nenhuma das 18 técnicas que a gente aplica, a gente te encaminha para um outro profissional, para que você encontre o melhor cuidado possível para o seu caso. Só para você ter ideia, uma dor nas costas pode se apresentar de 18 maneiras diferentes. E não são todas as 18 que a gente resolve. A gente resolve boa parte dela. Boa parte das 18, mas não são todas as 18 que a gente resolve. Tá? Então, sem direcionamento, você não fica, tá? Vamos lá. Falei sobre cultura tecnicista. Agora, ensino-aprendizado. Fatores de ensino-aprendizagem. 10º fator que impede você de melhorar. Presta atenção nisso.
Tem uma coisa que eu aprendi num curso de desenvolvimento pessoal, que é o fator voz, ver, ouvir, sentir. E o fator voz acontece em todas as etapas da vida, principalmente na formação da razão, que acontece ali beirando entre os 5 e 7 anos de idade. Tudo que você ouviu entre 5 e 7 anos de idade vai estimular o fator voz, que é o ver, ouvir, sentir. Os fatores de ensino precisam estimular o seu ver, o seu ouvir e o seu executar. Fator VOI, estou adaptando aqui, tá? Ver, ouvir e agir. Ver, ouvir e executar, como você queira chamar. Se eu te explico uma coisa e você está me vendo fazer, eu potencializei um fator. Se eu te expliquei uma coisa e você está me ouvindo falar, eu potencializei o segundo fator. Mas se você não aplicar o terceiro fator, que é o fator agir, o fator executar, fatalmente, por mais que eu seja o melhor professor, o melhor profissional, o melhor fisioterapeuta do mundo aos seus olhos, você não vai melhorar da dor. Porque você não internalizou os três fatores. Então, claro que a comunicação, a forma que eu ensino, as analogias que eu aplico, o quão didático eu sou, vai interferir na sua capacidade de aprendizado. Mas se você não respeitar esses três aspectos, você não vai aprender o que você precisa fazer para melhorar da dor. Então, quantas variáveis estão interferindo na sua capacidade de aprendizado? Por exemplo, se eu te explico uma coisa que você já ouviu o contrário de 8 médicos. Isso já aconteceu comigo, tá, pessoal? Eu atendi uma paciente e essa paciente veio com várias sacolas de exame de imagem, uma para cada parte do corpo. Então, dor cervical irradiava para ombro, cotovelo e punho. Ela tinha uma ressonância do pescoço, uma do ombro, uma do cotovelo e uma do punho. Dor lombar irradiada para quadril, joelho e tornozelo. Ela tinha uma ressonância da lombar, do quadril, do joelho e do tornozelo. Ela tinha ressonância da ATM e ressonância da cabeça também, porque ela tinha dor crônica generalizada. Só que o que ela tinha na minha avaliação eram 3 bloqueios de movimento. Então ela precisaria tratar por praticamente 6 a 9 meses aproximadamente para a gente resolver todas as condições dela. Não estou dizendo para ela ficar sem dor. Estou dizendo que ela ia aprender a controlar o problema para não precisar estar batendo em emergência, tomando remédio ou dependendo de profissional. Só que o que eu explicava para ela era completamente ao contrário do que ela ouviu de todos os médicos que ela passou. Então, basicamente, o raciocínio é o seguinte: quem és tu, Caio, reles mortal fisioterapeuta, para me dizer o contrário, se eu já fui em 18 médicos que me falaram completamente o oposto do que você está me dizendo? A gente chama isso de conflito de hierarquia. E esse conteúdo aqui é para desencorajar você que tenha confiança irrefutável em algum médico, em algum profissional que você já foi. Porque fatalmente, quando eu te avaliar, eu vou te explicar de uma maneira diferente. Algumas coisas eu vou concordar e outras eu vou discordar e vou te explicar por quê. E se você não tem flexibilidade psicológica para absorver as variáveis de ensino e internalizar o aprendizado, fatalmente seu tratamento não vai ter sucesso comigo. Então, quando você vier para mim, você precisa estar com a mente aberta para as sugestões terapêuticas que eu vou te dar. Beleza? Então, esses são os 10 fatores que impedem a coluna vertebral de vocês de melhorar. Desses 10 fatores, eu quero que você me diga aqui nos comentários, ou coloca aqui no comentário, qual dos 10 fatores que eu acabei de te explicar é o que mais atrapalha você? E aí eu vou te dar uma receita mágica aqui. Você escolhe um desses 10 fatores e o pior de todos, você bota 100% da sua energia nele, para melhorar o pior de todos. Quando você colocar 100% da sua energia em um desses 10 fatores, fatalmente você vai ter construído um hábito angular que vai encorajar outros hábitos desses 10 fatores para ajudar você a controlar o problema. E fatalmente você deve melhorar aí entre 20 a 40% do seu sintoma só de colocar 100% da energia em um desses 10 fatores. Só que eu quero te dizer uma coisa. Felizmente, não é infelizmente, felizmente, nenhuma das informações que eu passei aqui substitui a necessidade de uma consulta profissional. Porque além de todas essas variáveis que eu acabei de te explicar, a sua história, o seu exame físico, a resposta que você tiver nos testes de movimento, nos testes provocativos que eu vou aplicar em você, podem ser completamente diferentes e estimular outras variáveis que não foram citadas por mim aqui, não porque eu não tenho conhecimento
necessário para isso, mas porque a gente não consegue abordar tudo que interfere na dor num conteúdo de 1 hora, de 1 hora e meia. Sequer de um dia a gente conseguiria falar sobre tudo que interfere na dor. Então, tudo que eu te falei aqui ajuda uma parcela das pessoas, mas existe outra parcela que não vai ser ajudada pelo que eu falei aqui. Então, por isso que é importante que você faça uma avaliação musculoesquelética, uma avaliação com um profissional que é clínico e não especialista em técnica, para você receber o que você precisa no seu tratamento. Beleza? Se você chegou até o final, deixa um foguetinho, deixa um comentário, deixa um legal. Mais uma vez, para eu saber que você está gostando dos conteúdos densos e profundos que todas as semanas a gente está colando aqui, conteúdo de 40 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia. Já falei sobre coluna vertebral, já falei sobre joelho, já falei sobre ombro, já falei sobre hernia de disco. Semana que vem vou falar sobre fibromialgia. E clica nesse aviãozinho aqui e encaminha para a pessoa que está sofrendo com dor na coluna. Porque ela precisa entender que ela precisa de destravamento articular, de sensibilização de nervo, recondicionamento físico para recuperar confiança no corpo dela e voltar a viver com a dor controlada, tá bom? Encaminho para o máximo de pessoas que sofrem com dor na coluna, para aquele vizinho nos seus grupos de WhatsApp, que a gente ajuda cada vez mais pessoas a fazer menos procedimentos e menos cirurgias desnecessárias, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.